Olá, a nossa equipe ficou responsável por falar sobre as indústrias 3.0 e nesse vídeo traremos um pouco da realidade dessas indústrias a partir do nosso ponto de vista e dos estudos obtidos. Esperamos que vocês gostem. Nós utilizaremos a plataforma Minecraft para representar a realidade dessas empresas. A indústria que nós escolhemos foi a automobilística Toyota. Enquanto estivermos explicando um pouco do contexto sociológico, histórico e da realidade trabalhista de nossa indústria, que é a 3.0, o vídeo mostrará o trabalho que desenvolvemos na plataforma Minecraft. Olá, eu me chamo Diego e vou falar sobre o contexto histórico em relação à indústria 3.0. Bom, ela iniciou em meados do século XX, entre os anos de 1950 e 1970, período pós-Segunda Guerra Mundial, ainda estando presente nos dias atuais. Nesse momento, a sociedade passou por diversas transformações que modificaram a vida e o dia a dia das pessoas, trazendo avanços no sistema de produção, tendo em vista que foi um momento de maior avanço tecnológico, ocorrendo a valorização do campo científico. Essa etapa da Revolução Industrial possui como característica sua difusão pelo mundo, solidificando o surgimento da globalização. As indústrias em destaque agora desenvolvem-se na área da robótica, informática, eletrônica, telecomunicações e a biotecnologia. Resumindo, ocorreu a união do sistema produtivo e tecnologias advindas do conhecimento científico, possibilitando uma maior otimização do trabalho, produzindo mais em menos tempo, substituindo-se a mão de obra por robôs que realizavam trabalhos mais minuciosos com maior precisão. Assim, a produção elevou-se e os lucros também, na medida que houve uma diminuição dos gastos com a manufatura e do tempo que se leva para chegar até o produto final. O trabalhador agora conhece todas as etapas produtivas e não se limita apenas a uma etapa do processo. Com isso, o trabalhador começa a sofrer com o maior índice de desemprego, em alguns casos por conta da desvalorização da mão de obra, surgindo assim os empregos informais. As novas tecnologias que foram inseridas na sociedade provocaram diversas mudanças com as novas formas de comunicação, através de maneiras mais rápidas de difusão da informação, a propagação instantânea que rompia barreiras, resultando em novas relações sociais e transformações na política, economia e cultura. Com a evolução científica, ocorreu também a transformação da medicina, através de novas formas de prevenção, medicamentos e tratamentos. Softwares, computadores e chips dominaram as formas de produção, trazendo mais facilidade e comodidade. Alguns exemplos têm a telefonia móvel, o foguete de longo alcance, o desenvolvimento da biotecnologia e a criação de robôs que eram usados nas indústrias, que são a consolidação do capitalismo também é uma dessas mudanças que trouxe um aumento quantitativo de empresas multinacionais. O capital financeiro ele ganhou importância graças às novas tecnologias de informação e de transporte, que permitem uma maior interação entre as economias de cada um dos países. Também com a terceira revolução industrial, o ser humano ele passou a ter uma relação diferente com o meio ambiente por conta da exploração dos recursos naturais de maneira irracional, tendo como resultado, por exemplo, o aumento das emissões de gases poluentes à atmosfera, que tem causado o agravamento do efeito estufa e também causam alguns desastres naturais no mundo inteiro. Outras características importantes também seriam a terceirização da economia, onde o setor terciário oferece a maior parte dos empregos, e também o toyotismo e a flexibilização dos direitos trabalhistas, que foram herdados do Fordismo. Oiê, meu nome é Vitória Serrão e eu vou falar sobre o que foi o toyotismo. Mas afinal, o que é o toyotismo? O toyotismo trata-se de uma das principais características da terceira revolução industrial, sendo uma evolução dos métodos anteriores a ele, que foram o taylorismo e o fordismo. Neste momento, o trabalho vai ser visto de uma nova forma com relação à sua organização, tendo como objetivo a redução dos custos de produção, evitar superprodução, atrasos e, a partir disso, alcançar mais qualidade. O engenheiro industrial Taiichi Ohno é considerado o pai deste método de produção, que recebeu esse nome devido à sua atuação na fábrica da Toyota. Esse método vai respeitar as seguintes condições, também conhecidas como os 5 zeros. Atraso zero, onde nós teremos dois métodos juntos, o Just in Time e o Kanban. A ideia
desse zero é que a produção de um carro, por exemplo, se esse modelo for pouco demandado, irá se diminuir a sua produção e, consequentemente, o seu estoque. O próximo é o estoque zero, onde a ideia é não haver superprodução desnecessária. O terceiro é o zero de papel, onde, graças ao Kanban, um método também muito importante, vai ser evitado a burocracia e problemas de hierarquias, pois a regulagem de peças para as montadoras se dava por placas reutilizáveis. O próximo é o zero defeitos, onde não se deve vender um produto com defeito para, assim, evitar custo de reparo e também insatisfação com os clientes. O próximo e último é o pane zero, onde não há defeito e problemas no maquinário da fábrica, por conta que sempre haverá uma manutenção regular e rigorosa nesse ambiente. É importante ressaltar também que, além dessas condições, o fundamento do just-in-time era um método muito importante para o toyotismo, pois a partir dele dizia-se que deveria-se evitar estoques inúteis, tendo assim só o que era necessário, para que não houvesse desperdício de mercadorias. Outros pontos essenciais também seria o Kaizen, que dizia que deveria-se haver uma melhora de produção e divisão de operações pouco a pouco, passo a passo, em busca assim da eficiência. Então, basicamente, era uma filosofia de melhora contínua. O próximo seria o Kanban, que era um requerimento somente de peças que eram necessárias para a produção, utilizando de um sistema de etiquetagem que permitia saber o estado do estoque. O outro era a ideia de que deveria-se haver o controle de qualidade por um determinado grupo responsável. A partir desse grupo haveria uma exigência de qualificação profissional, onde o trabalhador ele deve ter uma mão de obra qualificada e especializada. E, além disso, deveria-se ser capaz de realizar outras funções além daquela que ele dizia ser qualificado. Quando nós observamos a representação da nossa indústria automotiva, percebemos que a produção dela estava voltada para a demanda, não possuía estoques e também já era possível ver uma maior preocupação com o trabalhador, porque existia um local de descanso e alimentação adequado, sendo uma evolução que surgiu nesse período, onde foram adicionadas leis trabalhistas que antes eram inexistentes. E é claro que muito ainda se pode melhorar em relação às condições de trabalho, mas já é possível ver uma boa evolução em relação à situação do trabalhador. É importante ressaltar com relação à questão trabalhista que muito já foi feito para que atualmente nós estivéssemos a desfrutar de todos esses direitos e de muitas mudanças. Como, por exemplo, nós tivemos vários movimentos na época em que a Revolução Industrial em si estava em seu todo vapor, em advento, como, por exemplo, o kartismo, que foi um movimento que foi um dos primeiros a reivindicar a participação política do operário e defender a criação de leis em prol da classe. Isso aconteceu na Europa nas décadas de 30 e 40, no século XIX, e eles exigiam a redução das jornadas e a melhoria das condições de trabalho. Esse foi apenas um dos movimentos que a classe trabalhadora fez para que nós conseguíssemos chegar aos direitos trabalhistas que temos hoje. Outro exemplo também seria a Carta de Lavoro, que foi muito importante para o trabalhador. Essa carta ela foi promulgada pelo Grande Conselho Fascista. E a partir dela dizem que o presidente Getúlio Vargas obtivesse inspiração para a consolidação das leis trabalhistas em 1943, mais conhecida como CLT, que visa um vasto conjunto de normas que vão proteger o empregado e o empregador, além de discorrer acerca de várias questões processuais. Sendo assim, é muito importante ressaltar, assim como esses, muitos outros movimentos trabalhistas que levaram o trabalhador a conseguir desfrutar do que é seu como direito atualmente. Outra característica seria um ambiente mais adequado para a produção, característica que foi adquirida através da substituição da mão de obra humana para a de máquinas, que possuem mais adequação para lidar com determinados serviços, que são muitas vezes perigosos. Historicamente, é visível as marcas de um período de revolução técnico-científico, além de uma transformação do espaço e das visões produtivas, resultado da globalização e da ascensão do capitalismo. Na sociedade,
fica evidente os resultados de um período efervescente, onde as relações sociais se transformaram completamente, em razão da tecnologia, possibilitando evoluções na obtenção de informação, na otimização do tempo, na produção e uma nova linguagem cultural. Essas mudanças trouxeram também resultados negativos, como a extrema necessidade do consumo e impactos ambientais. Contudo, nosso papel ainda pode ser posicionado de uma forma diferente. Basta prosseguirmos a usar todas essas possibilidades a favor de um mundo melhor para todos, mais harmônico ambientalmente e justo humanamente. Mas será que conseguiremos isso? Bem, a tecnologia continua a evoluir. A resposta, de fato, está em nossas próprias atitudes. Obrigada.